Em entrevista a uma rádio do Paraná, o presidente Jair Bolsonaro desabafou a respeito de retaliações do TSE e do STF, comentou inquéritos e notícias-crime, criticou Alexandre de Moraes e sua conduta à frente de inquéritos na Suprema Corte, advertiu para interesses internacionais escusos no Brasil e fez severas críticas a Lula. O chefe de Estado explanou: com todo o respeito, para mim é mais fácil ficar do outro lado ou ficar omisso. Já recebi 2 notícias-crime lá do TSE para o STF. A primeira é sobre as provas, a segunda é sobre ter divulgado um inquérito que corria sob sigilo de justiça. Conseguimos, com o deputado federal Felipe Barros, do Paraná, as informações que comprovam. Os indícios também são fortíssimos nas eleições de São Paulo, assim como em outros municípios. Nós vamos esperar acontecer de novo em 2022? Poderiam também fraudar eleições para governadores e senadores. Vamos conviver com a sombra da dúvida? E não é sombra não, é tempo fechado. Estamos oferecendo mais uma maneira de garantir a lisura das eleições. Nessa conjuntura, o mandatário admoestou: se colocarem sentado na cadeira presidencial alguém simpático a outras ideologias, nós seremos uma fazenda desse país. Alguém tem dúvidas disso? Alguém tem dúvidas sobre com quem esse possível eleito sempre teve ligações? Sempre esteve com Chávez na Venezuela, em Cuba, disse que na Venezuela poderia faltar tudo menos democracia. Nós devemos aprender com os erros dos outros. Neste compasso, Bolsonaro fez um alerta ao abordar os casos de Venezuela e Argentina. É isso que queremos para o futuro do Brasil? O nome que está sinalizado vai fazer do Brasil o que fizeram com a Venezuela e estão fazendo com a Argentina. Geralmente, o chefe de governo procura estar do lado do sistema para tirar proveito disso. Eu não escolhi sistema. Escolhi o lado do povo brasileiro. Já disse, só Deus me tira daqui. Se o povo continuar me apoiando, nós vamos até o final da linha. Continue lutando por sua liberdade. Se com liberdade está difícil de lutar por direitos, imagine sem ela. Assim está. Então isso é o senhor ministro Barroso. É essa pessoa que foi para dentro do parlamento e convenceu a maioria dos líderes partidários fazer com que os seus liderados votassem contra o voto impresso, que seria uma forma de nós garantirmos eleições limpas e democráticas no ano que vem. Então, e o que eu faço? Com todo respeito, para mim é mais fácil ficar do outro lado ou ficar omisso. Já recebi 2 notícias crime lá do TSE para o Supremo Tribunal Federal. A primeira por não ter apresentado provas. A só de São Paulo é uma prova, é um indício fortíssimo, é uma prova. É o elemento sai de um quarto, tem uma pessoa morta com uma faca na mão suja de sangue. A princípio, essa pessoa tem 99,9% de chance de ser que matou aquela pessoa. Eu não vou... E outra notícia crime também é porque eu teria divulgado um inquérito que corria em segredo de justiça por parte da Polícia Federal. 2 anos e meio depois, não se tem notícia disso. O inquérito não chegou no final da linha, mas nós conseguimos, junto com o deputado Felipe Barros, aí do Paraná, as informações de que comprovam que algo de errado aconteceu por ocasião do primeiro turno das eleições e também por ocasião do segundo turno das eleições de 2018. E dizer a vocês, os indícios são fortíssimos de fraude das eleições em São Paulo, assim como em outros municípios do Brasil. O TSE afirma assim embaixo que pode ter havido manipulação de dados na eleição suplementar de Aperibé, Rio de Janeiro. Nós vamos esperar acontecer de novo em 22 eleições dessa forma, que poderiam, eu não estou afirmando, poderiam também fraudar eleições para alguns governadores, para alguns senadores. E nós vamos conviver com essa sombra da dúvida? E não é sombra não me entender, isso aí é tempo fechado. Por que se negam? Por que alguns parlamentares resolveram votar contra o voto impresso baseado no quê? Se nós estamos oferecendo mais uma maneira de garantirmos a lisura por ocasião das eleições. Então isso aí a gente não pode deixar de falar. Não, lógico, vou diminuir a pressão da minha parte, vou diminuir a pressão sim, porque tem muita coisa para fazer pelo Brasil, né? Mas não podemos esquecer, porque se
esse pessoal conseguir o ano que vem, não me cobre nome de país, por favor, botar alguém sentado na minha cadeira presidencial, mais simpático a outras ideologias, porque alguns poucos países têm interesse enorme no Brasil. Nós seremos uma fazenda desse país. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida com quem esse possível eleito ano que vem, com esse tipo de votação eletrônica, sempre teve ligações? Ele sempre esteve na Venezuela, apoiando Chávez Maduro, lá em Cuba, apoiando também lá a ditadura da família Castro. Ele disse há tempo atrás que na Venezuela podia faltar tudo menos democracia, e é muito importante agora, meus prezados jornalistas, nós devemos aprender com o erro dos outros, tá certo? E nós vimos Cuba, 59, Venezuela, começou muito bem em 2009, em 99, depois foi deturpando, inclusive com votações da Smartmatic, exatamente dessa forma, e estamos acompanhando agora a Argentina, a nossa querida Argentina. Eu torço para que todos os nossos países da América do Sul aqui sejam prósperos, democráticos e saudáveis. Mas a verdade é outra. Já tem médicos argentinos fazendo revalida no Brasil. A elite da Argentina já começa, alguns já saírem do seu país. Lamentavelmente parece que no tocante à economia não tem como salvar a Argentina. Nós não queremos fazer no Rio Grande do Sul uma operação acolhida para argentinos, como fizemos em Roraima para venezuelanos. E quando se fala em Roraima, eu já paguei missão, né? Nós vamos começar a apresentar brevemente imagens das centenas de pessoas que fogem a pé da Venezuela para o Brasil. Passa por Santa Helena, Venezuela, vai para Pacaraima, ali é feita então a reunião desse pessoal, o Brasil, e a gente divide, pulveriza para o Brasil. A maioria das pessoas que chegam lá em Pacaraima são mulheres, muitas grávidas, com crianças pequenas no colo, 2, 3, 4, 5 anos de idade, com uma trouxa de roupa na cabeça e uma mala nas mãos. Elas são mineradas ao longo do percurso, arranca o dinheiro que ela tem. Muitas são obrigadas a se prostituir para alimentar sua família. Eu quero perguntar ao povo brasileiro, é isso que nós queremos para o futuro do Brasil? Afinal de contas, o nome que está sinalizado para ocupar a cadeira presidencial o ano que vem, com esse sistema de votação, que nós queremos ser votação limpa, vai fazer do Brasil o que fizeram com a Venezuela, o que estão fazendo com a Argentina. Olha para onde está indo, vou entrar em detalhes também, o nosso Chile. Eu conversei com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ajudou na economia do Chile lá atrás. E ele sempre dizia, né? Olha, estando bem na economia, na política está bem. Foi demonstrado agora que não basta você estar bem na economia. Você tem que estar bem na questão política também. Agora, nós não podemos esperar acontecer para tomar providência. Por isso, eu venho falando antes sobre o TSE. E geralmente, um chefe de governo, geralmente, tá, ele procura estar do lado do sistema, tá, para tirar proveito disso. Eu não escolhi o sistema, escolhi o lado do povo brasileiro. Tenho dito, só Deus me tira daqui. Tá? Se o povo continuar me apoiando, como ver que está apoiando, nós vamos até o final da linha. E digo a todos no Brasil, mais importante que a sua própria vida é a sua liberdade. Lute por ela. Porque é fácil você ser comunista num país livre. O difícil, o impossível, é você ser livre num país comunista. E termino, posso continuar a exposição de você, que eu falei agora há pouco. Se com liberdade está difícil lutar por direitos, imagine sem liberdade. Agora, vídeo Agnaldo Vieira, presidente. Vai, Agnaldo. Bom dia, presidente. A minha pergunta é muito simples. O senhor até já deu algumas pinceladas aí. Como é que é administrar o país com essa interferência do STF, essa ingerência do STF em assuntos que, por vezes, são de exclusivo responsabilidade do Executivo? Como é que é lidar com esse poder do STF ingerindo sobre ações que são exclusivamente do Executivo? Olha, não é fácil. Até questões simples, né? Indicar o diretor-geral da Polícia Federal, que na lei é atribuição minha. Então o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar para tirá-lo de lá, porque o argumento é que era meu amigo. Eu conheci o Ramagem, o delegado da Polícia Federal, logo depois que eu fui eleito, tá, em outubro de 2018.
A amizade que eu fiz com ele, que é natural, o chefe da segurança, você tem que estar bem com o chefe de segurança, tem que interagir com ele e tem que confiar nele. É a pessoa que está cuidando da sua vida e da sua família. Bem, a liminar foi em função de eu ser amigo dele. Bem, se é por ser amigo dele, eu não poderia colocar o general Ramos aqui com um ministro meu, que eu conheço o general Ramos, ele é meu amigo desde 1973. Agora, o que estava em jogo? Eles não queriam uma pessoa, ele, né, no caso, um delegado da Polícia Federal alinhado comigo. E o critério da amizade, da confiança, é em primeiro lugar. É igual que você casa com uma pessoa, você tem que confiar naquela pessoa, e ela confiar em você. E até eu lancei, né, um tempo atrás, né, falei, olha, certos cargos a pessoa tem que tomar cerveja ou tubaína contigo. Isso demonstra que você, em momentos de descontração, você conhece as pessoas. Bem, essa foi uma das interferências, entre tantas outras, que veio por parte do Supremo. O próprio inquérito que fala da interferência da PF está nas mãos do Alexandre de Moraes. E você pode ver, ele não bota um ponto final nisso, apesar de não ter nada que aponte para possível interferência da minha parte. Ele mesmo agora, Alexandre de Moraes, me botou no inquérito do fake news. Como militar, quem já passou pela casela sabe que a transgressão disciplinar mais grave é faltar com a verdade. Um cabo que falta com a verdade não sai sargento. Tá? Um subtenente também não sai segundo tenente se faltar com a verdade. E um coronel jamais será general se faltar com a verdade. E eu estou sendo acusado de mentir, de criar fake news, mas não apresento um papel. Olha, esse fake news aqui veio lá do presidente da República para tentar desestabilizar não sei o que, atingir o Supremo, atingir o Legislativo, atingir o TSE. Nada tem no tocante a isso daí. Então, eu agora sou acusado também de charlatanismo e curandeirismo, né? Mas isso é por parte da CPI. Isso vai para dentro do Supremo. O Supremo vai decidir o que vai fazer, vai encaminhar ao Procurador-Geral da República e vou ver se abre um inquérito no tocante a isso ou não. Agora, várias interferências existem fora da casinha deles. O Supremo está para decidir, por exemplo, a questão do marco temporal. Alguém pode achar, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Nós temos um limite para demarcar, no tempo, para demarcar a terra indígena. E, no nosso entendimento, que qualquer um leigo pode tomar conhecimento, está definido na Constituição. O que o Supremo está para decidir, e o relator, o ministro Barroso, que não tem mais marco temporal. Eu estou olhando para vocês aí, se no fundo aí do prédio de vocês tiver um terreno, se um índio resolver montar uma oca dele de um dia para o outro e acordar, no dia seguinte você tem que demarcar como terra indígena isso aí. Nós temos 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena. E isso equivale a uma área maior que a região sudeste. Imagine uma área maior que a região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Só a reserva Yanomami, que tem mais ou menos 10 mil índios, equivale ao dobro do estado do Rio de Janeiro. O dobro do estado do Espírito Santo. Mais de 3 vezes o estado de Sergipe. Alguém acha que isso é um absurdo ou não é? Agora, você pode ver, só tem grande terra indígena em área rica. Essa região, Yanomami, Raposa, Serra do Sol, é as mais ricas do mundo nos mais variados minerais. Você pega o mapa metalogenético, que ele é colorido, de acordo com o mineral que tem embaixo da terra, você vai ver que lá tem de tudo. Você pega ali, por exemplo, o Vale do Rio Cotingo. Olha o que eu vou falar para você. Nós temos a maior crise ideológica da história do Brasil. Isso influencia na ponta da linha, no preço de tudo. Vem inflação atrás disso, que a energia sobe de preço. Porque ela vem agora das termoelétricas, que é de diesel, aí, de óleo. Tá? Só o Vale do Rio Cotingo, você pega uma área de mais ou menos, uma extensão, que é o Rio Perene. Tem água o ano todo. Raramente tem seca lá. Você pega o Vale do Rio Cotingo, 12 quilômetros. Você tem uma diferença de nível, uma cota de 600 metros. Isso daria para você botar geradoras de energia ali para abastecer todo o Nordeste e toda a região Norte. Mas você não pode fazer nada porque é uma terra indígena. As terras indígenas tiveram um grande impulso lá no início dos anos 90, onde eu apelidei de indústria das demarcações de terras indígenas. E o que aconteceu naquela época aconteceu semelhante ao voto impresso agora. Olha a semelhança. Quando o ministro Jarbas Passarinho da Justiça
assinou a portaria para começar a demarcação da reserva Yanomami, em 92, eu apertei meus argumentos. Eu estava na Comissão de Defesa Nacional, que tinha outro nome naquela época, acho que era Segurança Nacional, e o projeto de decreto legislativo meu era para tornar sem efeito, né, a portaria do ministro da Justiça, que demarcava a reserva Yanomami. O que eu levava em conta naquele momento era a extensão da área, e tínhamos um projeto que veio lá do governo Sarney, juntamente com o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, para demarcar essa reserva em pequenos círculos, que atendia a todo mundo, sem fazer com que nós perdêssemos a soberania daquela área com as reservas indígenas. Eu recebi um elogio em negrito do jornal O Globo naquela época. Fiquei felicíssimo. Tá? Não tinha mídias sociais naquele tempo. Eu recebi um elogio do jornal O Globo em negrito, né, em destaque, que eu estava certo, contrário à proposta da demarcação reserva e Yanomami. Fiquei felicíssimo. Mas o que aconteceu no ato contínuo? Lá, alguns ministros do governo, naquela época, né, foram para dentro do parlamento, na comissão, e debocharam de mim. Ou seja, o que estava tudo certo, em tornar sem efeito a portaria que deu início à reserva Yanomami, foi exatamente ao contrário. Por pressão de fora, perdi aquela votação. E temos hoje em dia uma área lá, Yanomami, riquíssima, com 10 mil aproximadamente, que os visitei no começo desse ano, né? E eu perguntei para eles: o que vocês querem? Queremos internet. Índio não quer mais apito, nem espelho, nem nada. Quer internet. Já botamos internet nessa parte da reserva Yanomami. A mesma coisa perguntei para os tucanos do lado. Queremos internet. Temos um projeto dentro da Câmara, que nasceu lá do ministro Bento, das Minas e Energia, para dar direito ao índio, né? Para dar ao índio os mesmos direitos que o fazendeiro do lado tem na sua terra. Ele pode fazer uma pequena central hidrelétrica. Até aproveito, elogio o governador Ratinho aí por ter realmente investido nessa questão de PCHs aí no estado do Paraná. Se ele quiser garimpar, ele vai garimpar. Se quiser arrendar a tua terra, ou ele mesmo plantar, como os fazem os Parecis em Mato Grosso, como os fazem os Baiquiris, como já estão fazendo os Caiapós, que fáceis aí. Hoje, inclusive, por volta das 3 da tarde, está dormindo meu assessor aí, por volta das 3 da tarde, vão ter uns 300 índios aqui na Praça dos Três Poderes, para apoiar o nosso projeto, que querem liberdade para trabalhar. O índio, até há pouco tempo, era tratado, me desculpe o termo baixo, né? Me desculpe, né? Como animais em zoológico. Fica lá na sua reserva, serve para fazer turismo, né? Os outros povos vêm, em especial de fora do Brasil, vêm, visitam o índio e vai embora, vê o índio e vai embora. Nós estamos mudando isso aí. Mas quero deixar bem claro que a questão dos Parecis começou lá atrás. Um grande incentivador disso aí é o deputado Medeiros, de Mato Grosso, que tem me assessorado com esse tipo de informação. Então esse é o Brasil, essa é a política que a gente quer fazer. Agora, hoje em dia, o que acontece, e muito no Brasil? As terras riquíssimas, especial em diamante, são exploradas. E de vez em quando você vê a apreensão, né, de quantidade enorme de diamantes em estado bruto saindo do Brasil. E nós queremos regularizar isso aí com esse tipo de trabalho. Então essa questão indígena, tá, tem a ver com todos nós. O marco temporal, que o assunto é esse, né, interferência, o Supremo Tribunal Federal, né, os ministros, a maioria, não pode votar com o coração, tem que votar com a razão. Uma questão tão importante como essa. Quanto mais terra você demarca, mais você sufoca o agronegócio, que é a locomotiva da nossa economia. Porque você demarca uma terra aqui, quem produz aqui, para trazer para cá, vai ter que contornar. Como estamos fazendo um grande contorno de 140 quilômetros numa reserva indígena em Mato Grosso, que uma produção enorme de mantimentos não pode passar por meio da reserva, que teremos que asfaltar 50 quilômetros. Então, como não se pode asfaltar 50 quilômetros por decisão da Justiça, essa não foi do Supremo Tribunal Federal, você tem que fazer um contorno de 140. Você faz as contas, mais 90 quilômetros. O bitrem vai e volta. Então são 180 quilômetros. Eu vou chutar aqui, 3 quilômetros com litro de diesel, mais 60 litros de diesel. Vezes aí R$4, R$240 a mais no frete para levar aquilo para um porto. Ou mantimentos para via de um local para ali o Mato Grosso. Então a interferência, tá,
Eu acho que o Judiciário, o objetivo, a missão do Supremo Tribunal Federal, que tem que existir o Supremo, tem que existir, mas é tratar das questões constitucionais. E alguns poucos, como o Barroso, faz política. E ninguém pode dizer que eu não estou falando a verdade, porque ele foi para dentro do parlamento para decidir a questão do voto impresso. Então é difícil você realmente governar o Brasil. Temos problemas, sim. Inflação veio com a pandemia, tá? Porque para o mundo todo, não foi só para o Brasil. Agora, fica difícil governar o Brasil. Você pode ver a CPI, senadores falando grosso. Por que não nos procuraram no passado? Olha, está errado aqui, está lá, vamos corrigir aqui, agora. Não fizeram nada. Ficaram tranquilos, home office, lá em casa. E de repente resolveram, vamos fazer uma CPI. Mas para fazer tem que ter um apoio do Supremo. Daí foram no Barroso. O Randolph Rodrigues foi no Barroso e o Barroso determinou que o Senado abrisse a CPI da Covid. E está essa CPI perturbando a gente, atrapalhando o tempo todo. Você vê o ex-ministro aí, o general Pazuello, ele pegou uma bomba, foi uma missão. Problema de saúde sempre tiveram no Brasil. Somou-se a isso a questão da pandemia. Ele trabalhava 24 horas por dia, de segunda a segunda. E agora tem ações contra ele, dizendo das omissões dele. Ele pagava incêndio de qualquer lugar. Ele foi o responsável pelos grandes contratos assinados no ano passado, para receber esse ano, porque não tinha como entregar vacina no ano passado. E o tempo todo é uma perseguição por parte de alguns ministros que atrapalha a mim e atrapalha o Brasil.